Fim dos anos 50. O mundo continua dividido pela Guerra Fria, enquanto o Brasil vive um período de criatividade musical e turbulência política. O Brasil tem um novo rei. Aos 17 anos, torna-se campeão mundial de futebol. Prefeito, governador, presidente da República. Por aí se pode ver, tudo em eleições regulares, que era um homem de talento oratório fora do comum, mas era também um homem ardiloso. Não tem comparação, não dá pra comparar com ninguém. Eu acho que você pode comparar com qualquer um, mas o Pelé não dá pra comparar, não. Você tem que tirar ele e comparar o resto. Aí tudo bem, você pode comparar o Zico, não sei quem, Maradona, aí dá pra comparar, mas com o Pelé não dá. E atenção, atenção, ouvintes. O senhor Jânio Quadros acaba de renunciar à presidência da República. O presidente enviou carta ao presidente do Congresso Nacional comunicando sua decisão de deixar o governo. Quando o Santos vinha jogar no Maracanã, não tinha chuva, não tinha sol, não tinha nada. De dia, de tarde, de noite a gente ia ver o Santos, né? Principalmente por causa do Rei, né? Pelas coisas que a gente via e aprendia, né? Vendo ele jogar. Eu, como corintiano, sofri muito. Eu vi ele fazer miséria. Miséria. Pelé... Tudo que você falar de Pelé é pouco. Promoveremos a paz interna, paz com dignidade, paz que resulte da segurança das nossas instituições, da garantia dos direitos democráticos, do respeito permanente à vontade do povo e à inviolabilidade. A situação política do Brasil é uma situação tensa, todo mundo sabe, né? O Jango assume, com a renúncia do Jânio, sob desconfiança generalizada do exército, da elite dirigente do Brasil, dos industriais, porque o Jango é um cara de esquerda, tinha a ideia de dar mais direitos para os trabalhadores, então isso tudo estava gerando um clima pesado no Brasil. Ele foi... Tentaram dar um golpe institucional nele, impedindo que ele assumisse a presidência, inventaram um regime parlamentarista, teve toda uma série de manobras para esvaziar o poder dele, mas ao fim e ao cabo ele conseguiu assumir a presidência. Eu aprendi muita coisa com o álbum de figurinha do Pelé. Ele tinha um álbum de figurinha que você preenchia, então ele dizia ali como é que ele chutava, como é que ele dominava a bola, como é que ele fazia para dominar a bola no peito e tal. Então eu aprendi muita coisa com esse álbum. E tentava fazer as coisas iguais, né? Foi aí que começou a era Pelé e Garrincha.
Na estreia contra o México, no estádio de Vinha del Mar, todos os jogadores recusaram vestir as elegantes blusas de lã presenteadas ao Brasil por uma fábrica italiana, preferindo continuar com as mesmas e já surradas camisas que tinham usado nas últimas vitórias internacionais da seleção. O Brasil, com prestígio de campeão do mundo, tinha total favoritismo nesse jogo. A estreia foi muito bizonha contra o México, mas aconteceu o acidente do Pelé. Aí, então, a nuvem negra baixou em todo mundo. Ficar sem o Pelé é brincadeira, ele era o rei do futebol para nós. Mas, na verdade, não deu para ele, né? O Pelé se contundiu seriamente e não tinha condições de continuar a jogar. Então, estabeleceu-se um pânico no âmbito da seleção brasileira, porque o Pelé era o Pelé. E aí deu aquele branco em todo mundo, né? No outro dia de manhã, nós fomos na concentração e aí encontramos o Nilton, fomos no quarto do Garrincha e aí, pô, e agora? Se não negão lá, como é que vai ser? De repente, apareceu o senhor Amarildo lá, que foi colocado no time do Brasil em substituição ao Pelé e se transformou, por incrível que pareça, na estrela das nossas vitórias, com gols importantíssimos, com aquele seu pezinho esquerdo maravilhoso, que é uma lembrança que o Brasil não pode jamais esquecer. E o Amarildo fez um futebol muito bonito também. É um grande jogador. Muito coração, né? Ah, fantástico, eu gostei dele. E claro que a gente... eu imaginava que ia ser muito mais complicado sem o Pelé. Mas com a entrada dele, foi fantástico. O técnico da Espanha, Heleno Herrera, disse antes da partida: o Brasil fica muito fraco sem Pelé. Quem é Amarildo? Mal sabia ele que se tratava de ninguém mais, ninguém menos que o possesso Amarildo. E realmente, naquele jogo, o possesso mostrou toda a sua fúria. Como depois diria Nelson Rodrigues, nunca um só foi tantos. Aquilo era o Brasil. Os 2 gols de Amarildo calaram fundo no coração da Espanha e talvez tenham sido os mais importantes do Scratch rumo ao bicampeonato. Olhar. Da partida. Brasil classificado para as quartas de final. Isso aí também ajuda essa confirmação da tese de um país que vence seus desafios, né? Era um país que aqui estava conflitado e que vai para uma Copa e perde seu principal jogador, da mesma maneira que o país tinha perdido, o país político tinha perdido seu principal expoente, que era o presidente, que renuncia, né? Aí vai para uma Copa, o seu principal jogador se machuca e sai, e, no entanto, entra um substituto e o país, a seleção, vai em frente. Essa história do Amarildo, eu acho que é uma história brasileira, né? História de superação, de renovação, de tirar forças, tirar elementos, não sabe, da onde. Eu nunca tremi na minha vida. Nunca tremeu? Nunca tremi, nunca me senti... Isso não é máscara, não. É meu caráter. Eu nunca me senti inferior a ninguém. Eu nunca tive problema de, se tivesse substituído o Pelé, e eu dormi tranquilo na véspera do jogo.
eu tinha confiança em mim, eu tinha ao meu lado Garrincha, Didi, Newton Santos, Zagallo. E eu, para dizer a verdade, eu tinha um caráter irracível. Eu não era um jogador, vamos dizer assim, espetacular, mas eu dava o máximo que eu tinha dentro do campo, em 90 minutos. Então, eu tinha confiança em mim. Eu sabia que tudo ia dar certo, porque muita gente, entendeu? Eu tenho certeza que se nós tivéssemos perdido aquele jogo contra a Espanha, eu seria crucificado. É uma Copa da malandragem brasileira. Eu gosto muito daquela cena do Newton Santos. Aquela cena é uma cena do futebol brasileiro, do futebol antigo, mas que é uma cena emblemática. A famosa cena em que ele faz um pênalti, né, e dá aquele passinho ridículo para fora da área, né? E o juiz acredita e marca uma falta na área de um lance que tinha sido um pênalti típico, né? Ele deu um pulinho fora da área que seria pênalti. Se o juiz visse, o juiz eu acho que não viu, né? E estava 1-0 ali, né? Estava 1-0. Então, se acontecesse aquilo ali, ia ser muito diferente, né? Graças a Deus ele não viu. Aí ele fez uma revelação, que era lá o sentimento dele, que eu estou jogando a metade do que eu posso jogar, porque eu pego na bola, aí o crioulo grita para mim, solta Garrincha, solta a bola, Garrincha. Ele não quer que eu drible mais. E eu fico indeciso, tá prejudicando o meu jogo. A saída do Pelé, quer dizer, facilitou mais, porque a gente que joga na ponta, a gente joga muito preso. Ali você tem que fazer tudo, quer dizer, você tem que ir na linha de fundo, você tem que pegar a bola e tal. Então você faz mais para os outros. E já ali, apesar que eu estava jogando na ponta, eu fazia para os outros e na mesma hora alguma força forte me levava para o meio, eu ia e chegava lá, conseguia fazer. Aquelas bolas que vinham para o Pelé, veio para mim e eu fiz o gol. E aí o Garrincha disse, agora eu vou estar livre, eu vou jogar e eu vou ter que jogar por mim e por ele. Ele jogou na posição que era dele, realmente. Ele nunca foi ponta-direita. Foi colocado lá porque no treino do Botafogo faltava ponta-direita. Não é porque ele fosse ponta-direita. Ele era meia. Assim que ele jogava lá em Pau Grande, ao lado do pincel, do swing. Ele era meia. Jogava descalço. Mas é no futebol, nas peladas de Pau Grande, que estão os verdadeiros amigos de Garrincha. Meia-direita e capitão do time vai que é mole. É assim, descalço, disputando a bola com seus amigos, que Garrincha passa os dias de folga. Então, ele como meia, foi que apareceu na Copa de 62. Aí a gente readquiriu a confiança de que a gente ia chegar lá. Gol de perna esquerda, de cabeça, batendo falta de fora da área. A falta era o Didi que ia marcar. O Didi parecia pelada, né? O cara ajeitou a bola todo para dar uma curva, aquela curva do Didi, ele aceitou com carinho e tal. E aí, o Didi estava pronto para bater, ele deu um empurrão no Didi, assim, pro lado, chegou lá e pum! Garrincha veio por trás, deu-lhe um tranco, tirou Didi da jogada e ele mesmo chutou a falta que Vavá converteu em gol. Ele ficou livre como um passarinho que sai da gaiola, entendeu? Saiu da gaiola. Aí saiu da gaiola. Grande imagem essa, uma imagem bonita, saiu poética. da gaiola, ele aí já viu, né? E fez o Brasil ganhar. Se houve uma Copa que o Brasil deve a um só homem, foi a de 62 e a Garrincha. En clima de extraordinaria expectación, Chile enfrentó a Brasil, actual campeón del mundo. A los 22 minutos, el fabuloso Garrincha... Garrincha, como é que rapidamente você traçaria o seu perfil? Como é você, segundo você mesmo? Eu sou isso aqui que você está vendo.
Nunca mudei nada. Sempre uma pessoa alegre, sempre brincando e, sei lá, eu sou assim mesmo. Nunca esqueci o que eu fui antes e nem depois. Pô, o cara é diferente de tudo, né? Porque era... Até mesmo os adversários, a gente via ele jogar e ele fazia aquelas fintas de parar, voltava aí, voltava e todo mundo se divertia com aquilo, né? Mesmo você sendo o adversário. Então, perdeu porque era o Garrincha e tal. O Garrincha tinha, felizmente para ele, para o Botafogo e para a seleção brasileira, características dele. Ou seja, ele não era um jogador coletivo. Ele era o jogador para ele. Só que esse para ele servia admiravelmente ao conjunto que ele integrava, porque ele conseguia fazer verdadeiros milagres com a bola através, incrível, de uma perna torta. Driblar tendo pernas tão tortas. Eis um mistério de Garrincha que eu não ouso explicar. Driblar tendo uma perna mais curta que a outra, quase sempre para o mesmo lado, repetindo o gesto 1000 vezes para 1000 vezes afirmar-se, negando o próprio conceito de drible. Eis um mistério de Garrincha que tu não ousas explicar. Driblar, e driblar com tanta graça e naturalidade. Eis um mistério de Garrincha que só Deus pode explicar. Quando eu era mais novo, quando eu jogava lá na minha terra, em Pau Grande, eu nunca notei nada na minha perna torta. Depois que eu vim em Botafogo, o pessoal falou que eu tinha a perna torta. Eu acho que ajudou bastante, sim, porque enquanto os gringos olhavam para a minha perna torta, dizendo que o cara não joga nada e tal, eu ia pegando a bola, ia passando por eles, ia fazendo meus gols, dando as bolas para fazer gol. Enfim, cheguei onde eu sou, com essa perna torta assim mesmo. O mais importante do Brasil, do futebol brasileiro, é a criatividade, a intuição, né? É aquela coisa inesperada do drible que tem que ter. O dia que o brasileiro perder o drible, acaba. O drible é que desmonta qualquer paredão. O futebol brasileiro tinha criado, ou tinha reinventado o futebol inglês com base em toda uma série, todo um repertório de jogadas baseadas na elipse. Nos dribles do Garrincha, no sentido de vamos dizer, ameaçar. Quando um drible ameaça ir e não vai, depois vai, tudo isso é uma espécie de suspensão do que se espera da cadeia, da probabilidade do movimento. Isto é uma elipse, rigorosamente, no sentido tanto geométrico, porque são formas, explorações da curva, como num sentido, vamos dizer, retórico, literário ou narrativo, não é? Porque são jogadas em que a bola passa por um lugar que não era previsível e portanto, rompe a expectativa. Então, acho que esse estilo, de fato, tem como se fosse um leque de procedimentos que marcam uma forma de jogar e correspondem a uma tradição. Nessa fotografia aqui, tem quatro caras, eu acho que são... Isso aqui é jogo contra a Tchecoslováquia antes da final. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Quer dizer, quanto jogador brasileiro está solto por aqui, né? Porque era assim, jogava todo mundo torto pro lado do Garrincha. Explicar o Mané. Eu joguei com o Mané na seleção e joguei com o Mané no Botafogo. Tanto na seleção quanto no Botafogo, o esquema tático era da meia direita para a ponta esquerda. Da meia direita para a ponta direita não tinha esquema, era o Mané. Joga nele
e vamos esperar, porque vai sair coisa boa, e vamos correr para o abraço para quem que ele vai dar a bola para fazer o gol. Não era assim? Claro que você tem uma orientação pelo seu treinador, mas eu acho que no meu pensamento, na minha maneira de jogar, então eu sempre obedeci a mim mesmo, porque eu tinha uma jogada certa e tinha certeza que todo mundo gostava daquela jogada, que era perigo para o adversário, favorável a nós, é claro. Então eu acho que o treinador não tinha nada que falar comigo, a não ser mandando cada lance, cada momento, que eu fosse mais em linha de fundo ainda, porque ele sabia que aquilo era bom para o nosso time. Fantástico. Igual o Garrincha também não teve. Dificilmente você viu um jogador igual o Garrincha ou igual o Pelé. Mané e o Pelé. Eu tenho minhas dúvidas até hoje. Porque o Pelé, você imaginava o que ele iria fazer. E ele fazia 2, 3 segundos na frente de alguns e 10 anos na frente de outros. Ele pensava lá adiante. O Mané era um sujeito desconcertante. Você não sabia o que ele ia fazer. Sempre pela direita. Não tinha jeito, saía sempre pela perna esquerda do adversário. E procurando sempre a linha de fundo. Em 1962, você superou tudo aquilo que já havia feito e que fez depois como jogador de futebol. Você sentiu que havia necessidade daquela superação para preencher a vaga aberta com a contusão de Pelé? Realmente, aquilo não é assim bem, porque a gente que joga futebol, a gente não preenche nunca Pelé, sempre foi Pelé. Mas a falta dele foi bastante, a gente sentiu bastante. E eu não sei se foi, porque diz que em 70 o Jairzinho, meu espírito, não sei o quê, encarnou o Jairzinho, ele fez aquela miséria. Então foi o contrário. Então foi o do Pelé que foi em mim aquele dia. Nesse jogo semifinal da Copa de 62, Garrincha experimentou emoção inédita na sua carreira. Depois de contribuir decisivamente para a eliminação do Chile, ele também perdeu a cabeça. Conforme confessou mais tarde, deu um pontapézinho na bunda de um chileno. Foi expulso de campo pela primeira vez na sua vida. Ele pegou uma bola no lado direito, né? Aí começou a driblar o cara. Driblava para lá, driblava para cá, driblava para lá, driblava para cá. Daqui a pouco o cara com a bunda, entendeu? Em cima da linha da lateral, entendeu? E assim, né? E ele passou. Aí, desculpa, hein? Ele levantou, né? Aí viu a bunda do cara assim, fez assim. Tá? E foi embora. Mas devagarinho, fez só assim, um chalézinho, né? E o cara se jogou lá como se tivesse levado um chute, entendeu? Aí juntaram todo o time do Chile em cima do Mané e tal. Aí o juiz não sabia o que fazer. O que ele fez? Expulsou o Mané. Entendeu? Mas o jogo já estava ganho. Aí o nosso problema agora é o Mané, a final. Entendeu? Porque ele sendo expulso não poderia jogar. E o juiz que o suspendeu, o bandeirinha que o suspendeu, teria sido subornado pela delegação brasileira para não prestar o depoimento que deixaria o Garrincha de fora do jogo da final. Então, apesar de todo o planejamento, o futebol ainda estava cercado da malandragem, ou ainda não, né? Certamente estava cercado da malandragem, que pode ser a diferença, de fato, entre ganhar ou não ganhar um jogo. Para que Garrincha não fosse suspenso, até o presidente Prado do Peru intercedeu, recomendando que o juiz não fizesse carga contra ele no tribunal da FIFA. E Garrincha jogou a final da Copa contra a Tchecoslováquia, revivendo em Santiago a vitória de 1958 contra a Suécia. Estava na época uma mania de umas calças de couro. Eu ia todo jogo com aquela calça de couro e mais a minha suéter. É sempre a mesma suéter, sempre a mesma calça. Porque ganhou o primeiro jogo, daí em diante eu não trocava mais de roupa. Não sei por que razão, no último jogo, Brasil
e Tchecoslováquia, final da Copa. Eu cheguei no estádio até mais cedo e fui com outra roupa. E aí, quando eu chego no estádio, encontro o Mário Filho, ele me olhou, cadê sua calça de couro? Todo jogo você vem com essa calça de couro e aquela suéter, vá imediatamente ao hotel trocar essa roupa, senão se a gente perder essa Copa, eu vou lhe culpar para o resto da vida. Eu lembro que em 94, eu tinha uma fitinha que eu comprei, que era Brasil, que tinha 3 estrelinhas, escrito Brasil, e com 3 estrelinhas de cada lado. E a fita foi se deteriorando, ela era de um tecido meio estranho, mas ela foi até o final comigo. Se eu visto uma camisa e o Brasil ganha, eu sigo com aquela camisa ali até ser eliminado ou campeão. Eu lembro até na Copa de 98, eu tava com essa camisa, quando a França perdeu também. Eu joguei essa camisa fora. Mas eu tenho essa superstição com camisa, assim. Então eu coloco uma camisa no primeiro jogo e aí dali eu sigo até o fim. Se eu uso a camisa da seleção e eu vou botar pra lavar, eu não deixo ela do lado avesso. Eu boto ela pra lavar do jeito que ela é. Porque se botar do lado avesso, o próximo jogo vai perder. Então eu pego, desviro, boto ela lá. Tanto a minha da seleção quanto a do Flamengo. As duas ficam juntas, guardadinhas lá no cesto pra lavar, desvirado, do lado normal. Se ficar do lado avesso, já era, vai perder. Dependendo do lugar que a gente assistiu, se der certo, a gente quer assistir todos os jogos no mesmo lugar. E aí até a posição, no sofá. Se a gente estiver no sofá assim, não muda. E eu cresci com meu pai falando que todo mundo tinha que sentar no mesmo lugar. E era sério, assim, ia levantar pra ir no banheiro, não, espera, porque vai ter um lance, tem que esperar terminar o lance. O pai, mas não vai interferir. Vai interferir, fica sentado, porque pode acontecer alguma coisa. Tô assistindo sentada. Aí quando o negócio aperta, eu fico ajoelhada. Aí reclama, não, você tem que ficar sentada onde você tava, não pode ajoelhar. Eu falei, não, mas eu quero rezar. Nessas horas, Deus entra na história e tudo, é uma confusão. Eu choro, eu me emociono, eu fico a flor da pele. Eu entro no estádio mudo e saio calado. Eu chego lá, ninguém fala. Eu fico lá com os 2 dedos cruzados, eu vou pra ganhar, eu não vou ver o jogo, eu vou ganhar o jogo. É assim o jogo inteiro, 4-0, beleza, festa, pode me abraçar. É isso aí. Que o Senhor nos abençoe e que a gente consiga ganhar mais esse jogo. Amém. Vai começar o jogo, mão no relógio. Normalmente eu fico em pé, então a mão tá no relógio. A hora que o juiz apitou, aperta o relógio, sinal da cruz, beijo o escudo. E aí eu tive que ir ao hotel. Arranjamos um batedor da polícia chilena que me abrindo caminho. Fui ao hotel, troquei de roupa e voltei, porque ele não admitiria que eu assistisse ou que eu fizesse a cobertura do jogo com outra roupa. Eles estão ganhando de 1-0. Nós vamos no ataque, então a bola sai para lateral. Aí o Zagallo pega a bola, me dá a lateral. Aí tinha o lateral deles, mata-manta comigo, né? Então, lá. Aí eu falei, vou para cima dele agora. Aí pontei, dei um pique e joguei a bola quase para entrar na linha de fundo. Aí, quando eu estou para chutar, eu já estava distante da bola, entendeu? Um pouquinho distante. Eu já vi que os Cruyff estavam fazendo aquele gesto. Aí eu até me alonguei, entendeu? Para pegar a bola mais na ponta dos pés. Aí, dei aquela curva e ele... Percebeu que a defesa estava fraca. De outro gênio. Outro gênio. O gênio de cabeça mais também. Percebeu que o Maurice Osman estava meio preocupado com aquilo. Não era a mesma coisa que Bellini e Orlando. Ele estava preocupado, o Maurice Osman dava preocupação. O que o Didi fez? O Didi mandou o Zito para frente e ele criou o líbero. Didi, na prática, criou o líbero na Copa Mundial de 62.
Ficou na frente do zagueiro. Tanto que você não viu o Didi lá na frente. Viu o Zito fazendo um gol. Você se recorda o segundo gol, como é que foi? Você foi lá na linha de fundo, deu um drible pro pé direito, pra ceguinha, aí pegou com a ceguinha e botou na cabeça do Zito. E aonde que estava o Scruff? Estava não saiu. Estava atacado no primeiro pau. Ficou ali, colado, não saiu. Ele achando que você aí eu ia fazer a pra mesma dentro, jogada. porque eu vi, não vou chutar no gol, porque eu sou maluco. Ele está lá encostado no pau, vou chutar no gol. Então eu driblei e dei de pé direito, entendeu? A ceguinha, entendeu? Mas funcionou bem. O Zito pulou mais do que a bola, ele teve até que abaixar um pouco para poder fazer o gol. Fiquei gritando, o Amarildo, gritando o nome dele. E aí ele entrando pelo lado esquerdo, né? E eu fui entrando pelo lado direito. Ele cruzou certinho na minha cabeça, né? E fizemos o segundo gol. Ele fez um cruzamento sozinho, eu fiquei sozinho e fiz o gol. E agradeci ele outro dia, né? Estive com ele. Esse aqui foi o único gol que eu fiz na minha vida na seleção. É você que me fez fazer. Não, fazer um gol na final de uma Copa do Mundo é o maior prêmio. Eu não preciso ganhar prêmio nenhum. Só o que eu fiz valeu a pena. O pessoal trata o título de 62 como se fosse uma coisa normal, né? Mas não é, foi uma coisa incrível que o Brasil fez ali, né? Incrível? Isso tem que ser sempre ressaltado. O que o Brasil fez foi uma coisa simplesmente fantástica. Tentamos repetir isso em 2006, mas infelizmente não fomos felizes. Em 98 e 98 e 2006. Você já pensou se isso acontecesse? Em 62 foi a Copa do Garrincha. E na época, inclusive, essa expressão futebol arte, futebol força, foi exatamente nós lançamos no Cruzeiro. Depois do último jogo, quando o Brasil foi campeão, a manchete de uma vitória, nós botamos uma manchete da vitória do futebol arte contra o futebol força. E é engraçado, né? Porque todo mundo, quando fala de uso político do futebol, se lembra imediatamente de 1970, portanto, da ditadura usando o futebol. Mas o Jango usa o futebol também. Então, não é uma particularidade de governos conservadores ditatoriais. Governos supostamente progressistas de esquerda também usam o futebol, ou tentam usar o futebol, explorar o futebol a seu favor. O Jango fez questão de posar ao lado do Garrincha, bebeu champanhe na taça, na Júlio Rimet, fez tudo que um presidente, qualquer presidente que tem noção da importância do momento faria. Numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo. Abandonou o governo. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. O Jango não resistiu, o golpe era uma coisa já esperada, tanto é que o golpe, quando aconteceu, praticamente não houve derramamento de sangue. Foi uma situação, praticamente uma transição de um governo que não parava em pé justamente por causa desse confronto entre esquerda e direita, entre mundo comunista e mundo capitalista. E aí, como em
De resto, em quase todos os países da América Latina aconteceu a mesma coisa, quer dizer, regimes ditatoriais foram estabelecidos aqui, em todo o continente latino-americano, com a tarefa de proteger a Constituição e proteger as instituições brasileiras da ameaça comunista. Os generais assumem com a tarefa de botar ordem no Brasil. Tá? Então tenho a ideia de que o Brasil está em desordem, que estava quase virando comunista, e vamos botar ordem no Brasil, mas vamos entregar o poder para os civis assim que for possível. Então, 66 ainda pega um momento de, tá bom, teve o golpe e tal, mas é um governo transitório, daqui a pouco vai ter democracia de novo, tá tudo bem. Mas já tem um movimento dentro do esporte brasileiro que reflete o momento dessa transição, que é o de você cobrar da organização da seleção brasileira, do futebol brasileiro, uma coisa mais militarizada. No sentido da disciplina mesmo. Você pode ficar certo que eu vou te dizer aqui. Pode ser a seleção que for brasileira. Qualquer uma. Isso eu assino embaixo. Qualquer uma. Se você organizar, você disputa o título. Pode não ganhar, mas você disputa. O negócio é o seguinte. Vamos dizer a verdade. A CBD criou uma universidade de futebol. E esta escola é que serviu de padrão aos melhores selecionados de todo o mundo. Sim, tudo isto se fez com paciência, com simplicidade, com dedicação, sem temor, sem vaidade. Levados pelos ares aos outros continentes, eles vão lutar pela nossa bandeira. Quem for brasileiro perdendo ou ganhando, jamais deixará de exaltar a glória que eles espalham pelo mundo inteiro. Eu penso que o grande erro daquela seleção foi que eles levaram vários jogadores da Copa de 58 e 62. E eram jogadores, infelizmente, essa é a realidade, que já não tinham condição, principalmente naquela Copa que o Brasil, talvez devido à falta de mais informações, foi uma Copa do Mundo que nós fomos surpreendidos pelo chamado futebol força dos europeus. O power futebol, que era nada mais, nada menos do que uma excelente preparação física e que eles atropelaram a nossa seleção, né? Alguns jogadores saíram daqui sem a mínima condição e pelo meio do... Você vê, eu não fui à Europa. Alguns jogadores daquelas duas seleções foram e no meio do caminho foram sendo cortados, entendeu? E alguns, inclusive, participaram da própria Copa do Mundo. Eu acho que esse foi o grande erro. Essa poderia disputar o título, 6-6. Se não fosse essa andança toda pelo Brasil afora, sem formar uma seleção. Até nas vésperas estavam cortando. Tínhamos 4 seleções, 44 jogadores. Eu, o Pelé e o Servilho treinamos nas 4. Aí embarcamos para a Suécia, para um amistoso na Suécia, exato, para embarcar para a Inglaterra. Na Suécia, cortaram o Servilho. Faltou organização. Tínhamos tantos craques e tanta politicagem, porque você tinha que convocar um
não podia faltar ninguém do Flamengo, porque era um time popular, ninguém do Corinthians. Todos os clubes, todos tinham que ser todos representados ali. Tanta confusão que eles fizeram foi tanta que eles convocaram o Ditão errado. Convocaram o Ditão do Flamengo quando o nome era o Ditão do Corinthians, que era o irmão dele. Então, eles não sabiam mais o que fazer. A fartura é tão grande, sabe? A fartura é grande, é desperdício de jogador. Se posso usar essa expressão, aconteceu em 66. Formaram 4 times. Fizeram coletivos adoidados movimentando para poder escolher. E o time que estreou na Copa do Mundo contra a Bulgária jamais tinha treinado junto. Nesses coletivos que foram feitos. Eram 4 seleções, verde, amarela, azul e branca. E nenhuma vez esse time que estreou contra a Bulgária participou de um treino junto. Nós jogamos o primeiro jogo com o time, segundo jogo mesclaram, terceiro jogo tirou todo mundo, botou um time novo. Mas já estava desorganizado desde aqui, da armação dela aqui no Brasil. Tá certo? Nós sentimos, naturalmente. Contraria tudo que tinha sido em 58 e em 62 um pouco menos, mas principalmente em 58, que era a organização foi o forte, por isso que eu enfatizei isso, 58 foi o forte da organização e nos deu uma Copa do Mundo, e em 66 foi exatamente o oposto, né? Dezenas de jogadores convocados, erros grosseiros de organização e que custaram, apesar do Brasil ter Pelé e tudo mais, ter dado um vexame na Copa de 66, na Inglaterra. Em termos de Copa do Mundo, o que eu lembro, começo a lembrar de 66, e assim mesmo por causa de Portugal. Meu pai português, fanático pelaquela seleção portuguesa, e eu lembro, o primeiro jogo de Copa do Mundo que eu assisti que eu ouvi, né, pelo rádio, junto com ele, foi Portugal e, não sei, Coreia. Em 66 já comecei a acompanhar um pouco mais, né? Já tinha 12 anos, já tinha meu tio Aloysio, irmão da minha avó, que estava sempre com ele, com o radinho, a gente escutando. O futebol hoje ele é associado à televisão, né? Para a grande massa. Que não era o rádio. Você imagina que no rádio o cara tinha que, pelo microfone, só te empregando pelo ouvido, ele tinha que te contar a história de um jogo, ele tinha que ter outro tipo de jogo de cintura. Hoje o cara chega lá, aí tem a tela, aparece lá um negócio que parece inclusive aquela coisa de ressonância magnética, né? Ficam as manchas verdes, vermelhas. Aí vem quase um médico explicar o que está acontecendo. Movimento, correu mais para cá, mais para lá. Agora tem... O cara correu tantos quilômetros no campo. A sonografia do jogo, isso. né? Lá, o jogador... Então, assim, não tem mais que falar nada. O cara não tem que ser criativo, tem que ser genial. O João Saldanha hoje acho que morreria de tédio na TV. Avança Jairzinho pela direita, entrou na intermediária. Ela tenta receber pela ponta, fechou, Tita, cutuca, cuvuca, cumbuca, deu uma paradinha, atenção, atirou e gol. Gol. Aí tinha o... Adílio, 8, é a camisa dele. Indivíduo competente, o neguinho na cruzada. Tem peixe na rede do Vascão. Choveu na horta do Mengão, campeão. Que bonito. Brasil. Eram decorridos 20 minutos de luta na Vavá para Garrincha. Garrincha foi na direita, entortou o primeiro, entortou o segundo e cruzou, entrou Mazola de cabeça e gol! Era uma loucura, né? O Brasil todo ia na rua, isso pelo rádio. Peixe na rede da Romênia. O relógio marca. E quando chegou aí na Copa, chegou com atraso num 4-2-4 já anacrônico. Um 4-2-4 rígido. Por quê? Porque não tinha o Zagallo. Zagallo que fez a diferença da esquematização de 58 e 62. O Otto Glória falou, olha, o Brasil joga com 2 no meio de campo, eu ponho 3 e ganho a partida. O Otto Glória, que é o técnico de Portugal, já sabia que o Brasil estava atrasado. Aí veio o fatídico lá contra Portugal, que meu pai não sabia o que fazer, que meu pai era português, mas adorava o Brasil, adorava o Flamengo. Meu pai não escutou o jogo para não torcer contra e não deixou ninguém ouvir em casa. E aí a gente depois soube, o Brasil, Portugal eliminou o Brasil, mas meu pai não ficou satisfeito, não. Meu pai
já tinha se abrasileirado lá e tal, e não era assim uma coisa que feliz para ele, né? Mais uma vez a gente chegava à conclusão, né, de que poderíamos não ser essa coisa toda, né? Porque nós fomos eliminados logo na primeira fase, na Copa de 66, e aparecia um futebol muito diferente, porque o Brasil foi campeão em 62 ainda com Garrincha, driblando, né? Jogadas assim muito brasileiras. A Copa de 66 é o auge do tal futebol força. O Brasil não sabia jogar daquele jeito. Então, a impressão é de que tínhamos ficado para trás mais uma vez. É um momento de crise muito, muito grande, né? E a aflição de que íamos ter mais um longo período sem conquistas. Dizem que na Copa do Mundo foi jogado futebol moderno. De fato foi, mas foi só novidade para o nosso time, porque esse futebol já vem sendo jogado há vários anos. Eusébio Simões manobrando na esquerda, coisa que os dois vêm fazendo há 8 anos, e fartamente conhecida pelo mais modesto treinador de futebol. Na fase final do jogo, os dois craques lusos voltaram e continuaram a fazer as mesmas manobras, impunemente, porque a comissão cega, esclerosada, estúpida e irresponsável não quis esconder o mapa da mina dos portugueses. Diante da falta de comando, eu me recuso a analisar a atuação dos nossos craques. Eles são excelentes, mas não foram orientados. Levamos um bando e não um time. Os erros foram administrativos, técnicos, táticos, físicos e médicos. A palhaçada acabou, e acabou mais cedo do que se esperava. Depois da Copa, as manchetes no futebol brasileiro eram só o seguinte: acabou o futebol arte, o futebol bonito do Brasil, agora é o futebol moderno, é o futebol de força, de velocidade, de preparo físico. Agora, por outro lado, serviu de trampolim em termos de adquirir experiência para a Copa de 70. Nós tínhamos 5 de 70 lá. Piores ou melhores? Talvez até melhores pela idade, 4 anos mais novo. E os veteranos, alguns poderiam estar lá. Mas isso é um tropeço que você recupera automaticamente na frente. Tanto é que em 67, um ano depois, nós fomos para a Europa, com a seleção brasileira. Já foi bem melhor, já toda totalmente modificada. 68, outra excursão com a base de 70. Após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964. O fracasso em 66 vai levar à certeza de que o que falta à seleção brasileira é a organização militar, né? 66 é a prova de que precisava botar militar dentro da seleção brasileira. E isso vai acontecer com todas as forças a partir da Copa de 70. E aí vai levar a ideia de que não, então não pode ser assim. O Brasil, tal como o Brasil, nós precisamos botar ordem na seleção brasileira. Então existe a militarização da então CBD
e a militarização da comissão técnica da seleção brasileira, com o passar do tempo. Isso não vai acontecer imediatamente, até curiosamente, nesse período, nós temos as eliminatórias para a Copa de 70, com o João Saldanha comandando a seleção. Em 1969, eu lembro que a seleção vivia um período igual hoje. Ninguém acreditava na seleção. Ninguém. Não tinha um brasileiro que acreditasse que a seleção pudesse voltar a ganhar aquela Copa do Mundo. E aí o João Saldanha, o técnico era o Moreira. O João Avelange resolveu convidar o João Saldanha. A seleção estava desgastada, não sabia qual era o treinador que iam colocar, e a pessoa indicada para aquele momento justamente era o João. E a entrada dele, em 69, na seleção brasileira, só podia ser ele a comandar naquela época para que aquilo que a seleção precisava, que os jogadores precisavam. Um cara ligado ao futebol, bastante ligado ao futebol. E na época o João Avelange, presidente da CBD, que tinha planos para ser presidente naquela época, planos para ser presidente da FIFA, enxergou naquilo eu preciso botar alguém que seja, digamos, que o torcedor brasileiro aceite como um treinador identificado com a torcida e tudo, e o João Saldanha era esse cara. E o João Saldanha era um crítico voraz da seleção brasileira desde 1966. Então, o Avelange, quando convocou o Saldanha para ser o técnico, ele colocou justamente um inimigo no poder. Ele, quando disse para mim, fui convidado para ser o treinador da seleção, eu disse, mas não aceitou, né? Ele disse, não, aceitei sim. Eu disse, você pirou? Eu falei para ele, você pirou. Não havia nenhuma afinidade no João com aquela gente, com os cartolas, nenhuma. Ele era um homem muito polêmico. O presidente Médici gostava de futebol, ele sabia quem era o João, mas acreditou na capacidade técnica do João de fazer realmente uma seleção para ganhar. E foi uma chegada triunfal. Primeiro, pelo fato de também ser jornalista, ele teve o apoio de toda a imprensa. Ninguém ficou contra, todo mundo botou o João lá em cima. E ele, inteligentemente, porque ele era muito inteligente, chegou já escalando a seleção brasileira, os 11 titulares, os 11 reservas, e ele falando, essas são as minhas 22 feras para ganhar a Copa do Mundo. João Saldanha nos dá o time do Brasil. A equipe brasileira deverá formar com Gilmar, Carlos Alberto, Djalma Dias, Joel e Rildo, Gerson e Clodoaldo, Jair, Pelé, Tostão e Edu. Quer dizer, aquilo ali foi tomou conta assim, do Brasil, todo mundo apoiando e inteligentemente, que ele era muito inteligente, mas muito inteligentemente, o que ele fez? Ele pegou a base do Santos, eram 6 jogadores do Santos. Eu, Djalma Dias, Joel Rildo, Pelé e Edu na frente. 6. Mais o Félix, que era o melhor goleiro do Brasil na ocasião, Piazza e Gerson, olha que meio campo na época, Piazza e Gerson. E na frente o Jairzinho e Tostão. E formou a seleção, aí não precisava nem treinar. Eu fui um João do Mané. É isso. E o Flávio Costa quis te botar para ir dar o primeiro marcar combate. ele. Você já imaginou? Ele recém saiu de 62. Aí o Flávio falou isso. Ele falou, você vai dar o primeiro combate no Garrincha. Eu já falei, não sou João. Aí você lá, pô, eu não vou dar combate no Garrincha porra nenhuma. E eu ainda argumentei com o Flávio. Flávio, bota o Nelsinho. Nelsinho tinha vindo do Madureira, que era um excelente jogador e mais marcador que eu. Bota o Nelsinho e me deixa aqui, cara. E outra coisa, Flávio, eu não sou tapa-buraco. Eu sou o único agora que sou da seleção brasileira aqui no Flamengo. Então eu não sou tapa-buraco e tal. Não, vai lá e tal. 160 mil pessoas no Maracanã, ele estava lá. 3 gols do Garrincha. Caiu todo mundo, caiu o Gerson. O Gerson tem uma jogada que o Gerson cai em cima dos fotógrafos. O Garrincha foi pro fundo, parou a bola, gingou, o Gerson caiu o Vanderlei, caiu o Jordan. E o Jordan era o melhor marcador do Mané.
que não dava um pontapé nele. E o Mané também driblava e ia embora. Porque o cara que desse pontapé, o Mané driblava e voltava para driblar de novo. Você sabia disso, para desmoralizar. E eu fui aí. Fui um João do Mané, porque todo marcador dele era João, né? Ele apelidava de João.